Olá, tudo bem com você? Sou o professor Douglas Caldeira Giangarelli, sou professor responsável pela disciplina de Gestão Ambiental no curso de Administração. Hoje nós teremos a nossa quarta teleaula, a teleaula que encerra o ciclo dessa disciplina, e essa teleaula é intitulada em Introdução ao Planejamento e Gestão Ambiental. Então, nessa teleaula, nós vamos trabalhar os conceitos abordados relacionados a um sistema de gestão ambiental. O sistema de gestão ambiental é aquele sistema que é um sistema administrativo que tem ênfase na sustentabilidade. Já a sustentabilidade, ela é um conhecimento que visa, então, a exploração dos recursos naturais de maneira equilibrada, para que não falte nem para o meio ambiente e também que seja suficientemente para poder suportar a capacidade da indústria. Então, a sustentabilidade ela está atrelada em três eixos que ela consiste dentro do eixo social, eixo ambiental e também no eixo econômico. Então, dessa maneira, então, ela visa a exploração dos recursos naturais de maneira equilibrada, de maneira consciente. Bem, para que nós possamos entender, então, o que se trata, então, o sistema de gestão ambiental, eles são processos multidisciplinar contínuos que visam, então, a exploração dentro de uma empresa nas questões relacionadas à estratégia da empresa, também na exploração do conhecimento da empresa. Então, tudo está intimamente atrelado dentro do sistema de gestão ambiental. Para que você possa compreender todo o conceito relacionado ao sistema de gestão ambiental, é importante que você entenda as questões relacionadas na base do sistema de gestão ambiental, que são as questões relacionadas à biosfera, como o sistema da água, do ar e do solo, e isso alinhado também com as questões relacionadas à legislação ambiental. Então, para que nós possamos entender e compreender um pouco melhor a teleaula de hoje, eu peço que você me acompanhe no quadro e vamos ver os tópicos que serão abordados na aula de hoje. Iremos iniciar nossa aula tratando, então, sobre o sistema de gestão ambiental. O sistema de gestão ambiental que ele está baseado nas questões relacionadas ao desenvolvimento sustentável que é o conhecimento que, então, visa a exploração dos recursos de maneira equilibrada. Bem, alinhado a esse tema, nós também vamos conhecer as dimensões da gestão ambiental. Aqui nós vamos conhecer a dimensão espacial, temática, institucional. Após isso, vamos trabalhar as certificações ambientais, a produção mais limpa e ecoeficiência. Certificação ambiental, aqui nós vamos conhecer as certificações ambientais, entre as mais conhecidas, como a certificação ISO. Dentro da questão relacionada à gestão ambiental, nós vamos trabalhar então com a ISO, principalmente com a ISO 14001. Além disso, vamos conhecer os conceitos de produção mais limpa e ecoeficiência. Vamos entender a diferença deles e quais as vantagens das empresas em adotar esse tipo de sistema. Além disso, vamos trabalhar a gestão de risco e conseguir diferenciar então o que é perigo e o que é risco. Após isso, vamos conhecer então a prevenção de incêndios e desastres e conhecer então o conceito de incêndio e desastre. E dentro desse conceito vamos também trabalhar um plano de gestão de riscos. Por fim, vamos trabalhar as auditorias e as certificações ambientais. A auditoria, que é um programa onde visa então explorar as questões relacionadas à empresa, ver, então, poder checar se está havendo alguma falha dentro do seu processo. E, por fim, como se implantar, então, um programa de auditoria, quais são as fases da auditoria. Bem, então, baseado em todo esse conceito, a gente tem que entender aqui que a implantação de um sistema de gestão ambiental dentro de uma empresa não é algo obrigatório. Entretanto, os dados vêm mostrando que as empresas que adotam esse tipo de conceito, elas acabam tendo grandes vantagens quando comparado com um concorrente que não aborda esse tipo de conceito. Então, aqui nós temos a exploração das marcas, tendo um viés de sustentabilidade. Também temos certificações, os selos ambientais que podem conter, então, pode estar nas embalagens, destacando o produto. Então, pode também estar associado, então, com o avanço do marketing dessa marca. E também, dentro dos processos,
pode haver economia, pois pode haver reuso das substâncias, a reutilização, reciclagem, também o aproveitamento, aproveitar melhor toda a matéria-prima. Então, de uma maneira geral, a energia, a água, todos os processos, de uma maneira geral, o empresário ele vai conseguir obter, então, uma diminuição nos seus custos e também um aumento relacionado à exploração da sua marca. Então, aqui é alguma das grandes vantagens da implantação de um sistema de gestão ambiental em uma corporação. O sistema de gestão ambiental. Esse sistema, então, que está atrelado, intimamente associado com as questões relacionadas à sustentabilidade, e a sustentabilidade, que é um eixo do conhecimento que visa, então, a exploração desses recursos ambientais, atrelado em 3 principais temáticas, como a relacionada à economia, à questão social e também ambiental. Para que a gente possa compreender um pouco mais sobre esse assunto, no quadro a gente vai entender, então, o conceito de desenvolvimento sustentável, que desde o processo de industrialização e o aumento do progresso, a gente vê que todas essas questões, elas têm que estar alinhadas com a qualidade de vida. Então, aqui nós temos processos como a industrialização, o desenvolvimento, o progresso, que acabam degradando, de maneira geral, o conceito relacionado à qualidade de vida. E o desenvolvimento sustentável, ele visa, então, a não degradação dessa qualidade de vida. Então, ele está alinhado com o desenvolvimento humano, que almeja a equidade social, a prudência ecológica e também a eficiência econômica. E por isso que ele está, então, baseado em 3 principais áreas, como a área ambiental, que aqui vai entender que o meio ambiente natural e viável, também a social e a econômica. Associado a esses 3 eixos aqui, nós temos, então, o desenvolvimento de uma temática denominada desenvolvimento sustentável. Note que a gente percebe que nós temos, então, ligações entre as áreas, como, por exemplo, social e econômica, onde prevê, então, a igualdade social, já a econômica e ambiental, uma economia sustentável, e a ambiental com a social, um ambiente sustentável. Então, aqui a gente percebe a importância do desenvolvimento sustentável. E aqui a gente vê, então, a grande importância das organizações adotarem uma postura diferenciada no tratamento das questões ambientais. Bem, o que é importante que a gente entenda que das questões relacionadas ao conhecimento da responsabilidade sustentável, ela vem depois do que se pensa, então, das questões relacionadas ao conhecimento, responsabilidade social, mas ele, então, é um diferencial competitivo quando a gente pensa no mercado e que acaba sendo agora indispensável dentro da atualidade. Para que a gente possa compreender todos esses conceitos, o conhecimento básico ele é fundamental. E aqui nós vamos ter, então, a base para que possa ser realizado um planejamento, um gerenciamento e também executar atividades de diagnóstico, por exemplo, a avaliação do impacto ambiental, as medidas mitigatórias, que são funções dentro de um conhecimento relacionado ao sistema de gestão ambiental. Bem, tendo em vista isso, a importância das práticas ambientais, elas visam então o quê? A implantação de sistemas de gestão ambiental, que vem da sigla SGA. Aqui nós temos alguns princípios que eles são base para a discussão relacionada ao sistema de gestão ambiental. Esses princípios são reconhecer a gestão ambiental como prioridade. Então, quando uma empresa ela adota esse tipo de postura de avançar relacionada ao sistema de gestão ambiental, ela tem que entender que ela tem que seguir alguns princípios. E entre eles, um dos mais importantes é esse primeiro, onde a empresa ela vai ter que entender que os conceitos do sistema de gestão ambiental eles têm que ser prioridades dentro da organização. Além disso, formar, treinar, motivar o pessoal para uma atuação responsável em face ao meio ambiente. Aqui também outra questão super importante, pois não adianta você implantar um sistema de gestão ambiental se todos os seus funcionários não estiverem alinhados com esse pensamento.
pois eles que vão fazer a diferença. Além disso, realizar e patrocinar a pesquisa para desenvolvimento de tecnologias de produção menos impactantes. Então aqui nós temos como questões relacionadas que são de extrema importância, e um dos fatos aqui que é dominante relacionado aqui é que vão ser estabelecidos políticas, programas e procedimentos para conduzir as atividades de um modo seguro quando a gente pensa nas questões ambientais. Então, de uma maneira geral, a gente pode definir que um sistema de gestão ambiental são um conjunto de diretrizes administrativas e operacionais que tem o objetivo de obter os efeitos positivos sobre o meio ambiente e, assim, evitando, eliminando ou reduzindo os danos causados pelas ações humanas. Então, aqui nós começamos a definir a grande importância do sistema de gestão ambiental. E dentro da visão de quem está implantando esse sistema, sempre ele vai ter que ter o entendimento que a importância para que possa ter uma aplicabilidade correta é que esse sistema ele seja, então, dentre os principais sistemas dentro do desenvolvimento da sua empresa. Então, que ele seja um dos nortes para que possa conduzir, então, suas operações. Bem, além disso, nós temos que entender que o conceito de gestão espacial ele tem algumas temáticas distintas. Olhando no quadro, a gente vê que dentro de uma proposta de um sistema de gestão ambiental, nós temos que levar em consideração as dimensões dentro do sistema de gestão ambiental. E uma proposta ela deve conter pelo menos 3 dimensões. Entre as dimensões, a gente destaca 3, como a espacial, que é uma área na qual se espera que as ações de gestão elas tenham eficácia, visando então a exploração dentro de um local específico, de um setor. Então ela vai trabalhar como, por exemplo, um setor de reciclagem, por exemplo. Então ela tem uma temática específica de um local. E aqui nós temos a proposta, a dimensão temática, que ela vai delimitar as questões ambientais a quais destinam as suas ações. Como, por exemplo, aqui vai ser indicado o tipo, a temática da implantação do sistema, como, por exemplo, o solo, a água, as questões relacionadas ao ar também. E, por fim, nós temos aqui a institucional, que ela é relativa aos agentes que tomaram a iniciativa da gestão. Então, ela tem aqui os conceitos relacionados à empresa que teve a iniciativa de promover então, a implantação desse sistema, ou a sociedade civil, entre outros. Aqui, ainda pensando nas questões da dimensão, a gente entende aqui que algumas características e tipos de abordagem elas são diferentes quando a gente pensa, então, em qual área vai ser abordado e também qual é o fim para essa abordagem dentro da gestão ambiental. Então, aqui nós temos uma tabela que mostra, então, a generalização dos tipos de abordagem relacionados aos problemas ambientais executados pela empresa. São dados parciais. Coloquei aqui alguns itens, como, por exemplo, a preocupação básica. Então, qual foi o estímulo inicial para que pudesse pensar no desenvolvimento desse processo de gestão ambiental? Então, aqui, dentro do controle da poluição, por exemplo, o cumprimento da legislação. Na prevenção da poluição, a utilização mais eficiente dos insumos. E também tem a questão relacionada à estratégia, que visa, então, o aumento da competitividade daquela marca ou daquela empresa. E aqui nós temos os tipos de ação, por exemplo, sendo aqui no primeiro caso ações corretivas para poder fazer adequação ao cumprimento da legislação, ou também corretivas e preventivas que vão visar a conservação ou também a substituição de algum produto, de algum insumo. E por fim, aqui na estratégica também corretivas, preventivas e antecipatórias, onde visa a antecipação de problemas e também capturar oportunidades utilizando soluções de médio a longo prazo, uso de tecnologias limpas. E qual a preocupação dessa implantação? Um custo adicional, redução de custo e aumento da produtividade e também vantagens competitivas quando se pensa, então, a marcas que não utilizam esse tipo de sistema. Então, de uma maneira geral,
você pode ter uma visão diferenciada ou tentando explorar um aspecto específico dentro de uma implantação de um sistema de gestão ambiental. Certificações ambientais, produção mais limpa e ecoeficiência. Os certificados ambientais, eles são muito importantes para uma empresa que tem a ideia de se adequar às questões ambientais, pois ali diversos recursos deverão ser implantados para que você possa obter, então, esse certificado. Entre os certificados mais conhecidos, nós temos os certificados do ISO, que a gente pode conhecer olhando no quadro. Bem, a norma ISO é, então, um conjunto que foi elaborado pela Organização Internacional de Estandarização e dentro do conceito, quando a gente pensa em normas, a norma ISO 14001, que é derivada do conjunto 14000, é uma das normas de gestão ambiental mais conhecidas. Aqui, então, nós temos a ISO 14001 como uma das mais conhecidas, mas temos também a ISO 14004 e também a ISO 14061, que ela é para organizações florestais. E aqui é importante que a gente entenda que dentro da implantação de um processo para a certificação ISO, nós temos aqui alguns requisitos que devem ser explorados, que eles estão agrupados em 5 blocos. Primeiramente, visualizar as questões relacionadas à política ambiental, planejamento, a implantação e operação, e verificação e análise. Então, o que a gente entende que todo esse processo de certificação relacionado às questões do ISO, ele é um ciclo que a gente denomina chamado PCDA. Ou seja, então, ele trata-se de um ciclo PDCA, onde a gente vê que ele deriva de padrão de ação que vai prever a melhoria contínua dos processos. Ou seja, então ele é planejar, fazer, checar e agir. Uma questão interessante que esse tipo de ciclo, PDCA, ele é a base para a implantação do sistema de gestão ambiental. E ele é um ciclo muito eficiente que vai permitir a elaboração de planos de trabalhos para qualquer área problema de um modo contínuo. Então, há sempre uma melhoria contínua quando a gente pensa nos processos dentro de uma organização. Além das normas ISO, nós temos aqui também a avaliação do ciclo de vida, que vem da sigla ACV. E ela é derivada do termo do berço ao túmulo, pois ela é um instrumento de gestão aplicável a bens e serviços que levanta os estágios dos aspectos ambientais de um bem ou serviço, desde a origem dos recursos no meio ambiente até a disposição final dos resíduos de materiais e de energia após o uso. Então, note que o seu nome faz muito sentido, pois é o ciclo de vida daquele produto, da aplicação daquele serviço, por exemplo, ou do bem, e que ele é importante, pois aqui ele permite compreender os danos ou benefícios da fabricação e do uso do produto. Como, por exemplo, a gente pode pensar nas questões relacionadas à indústria automotiva. Então, pense em todo o processo, desde a fabricação, da obtenção dos materiais para a fabricação, até a utilização do produto em si, que é o veículo. Então, quais são os benefícios e os danos causados por toda essa cadeia, por todo o ciclo de vida desse produto? Voltando ao quadro, a gente vê então que aqui a exploração ela se inicia desde a natureza ou da extração do produto e após também vai se avaliar a transformação e o uso do item. Verifica-se se é possível, então, a reutilização desse item. Caso não, a natureza da disposição, onde, então, esse item vai ser disposto no final da sua vida útil. E, por fim, também é avaliado as questões relacionadas ao transporte e o depósito. Então, aqui nós temos todas as questões relacionadas ao ciclo de vida de um produto, que deriva, então, do termo do berço ao túmulo.
Outro item muito interessante também para aplicação dentro das empresas que visam, então, explorar a sua marca é o processo de rotulagem para obtenção de selos ambientais. Então, quanto a avaliação do ciclo de vida é um instrumento direcionado à tomada de decisões pelas organizações, a rotulagem ela é voltada diretamente para o consumidor, pois os selos eles vão estar muitas vezes expostos nas suas embalagens. Então, os selos ambientais eles visam informar ao consumidor sobre as características positivas em relação ao meio ambiente que estão presentes em produtos e serviços. Então, aqui visam a destaque para as questões relacionadas à responsabilidade social, se o item é biodegradável, se é reciclável, entre outros. Entre os diversos selos que são conhecidos, eu destaco 3 aqui de importância, como o selo de qualidade da ABNT ambiental, também o Ecomark Japão e o Ecolabel, que é da União Europeia. Nós temos aqui 3 tipos quando a gente pensa em selo. Então, um que pode ser criado por entidades independentes, o outro que é uma autodeclaração da empresa, que assume então as questões ambientais, de qualidade ambiental, e o terceiro que vai trazer então os dados ambientais de produtos. Então, são 3 tipos de selo que nós temos. E por fim, aqui outra questão muito importante e relevante são os conceitos da produção mais limpa e da ecoeficiência. Então, nós temos aqui 2 modelos de estratégia ambiental preventiva que visam, então, minimizar os impactos ao meio ambiente. No primeiro deles, produção mais limpa, busca, então, prevenir a contaminação na fonte e não no fim do processo. Então, aqui, todo o cuidado relacionado, então, aos contaminantes ou a deposição correta dos rejeitos, tudo isso aí, o que vai ser produzido de contaminação dentro da cadeia, ele já é pensado no início, então visa então a prevenção na fonte do problema, então desde o início e não no fim do processo. Já a ecoeficiência, ela prevê então que a redução de materiais e também no uso de energia quando se tem a produção de um produto ou de um serviço. Isso aumenta a competitividade e vai reduzir as pressões sobre o meio. E, além disso, também vai gerar economia para a empresa. Então, visa então na origem do recurso ou na deposição dos resíduos. Olhando a figura abaixo, onde a gente trabalha o conceito de produção mais limpa, ele então tem alguns níveis, como o primeiro aqui que visa a minimização de resíduos e emissão, que é o nível 1, que prevê a redução na fonte. Já no nível 2, o processo de reciclagem interna. Ou então o reuso de resíduos e emissões, que visa então a reciclagem externa, ou então dos ciclos biogênicos. Então aqui nós vemos então conceitos importantes, desde o processo da obtenção da certificação ISO, também a avaliação do ciclo de vida, são questões importantes que vai avaliar todo o processo de uma cadeia, também o processo de rotulagem ambiental para obtenção dos selos ambientais, e por fim aqui os modelos onde a gente vê produção mais limpa e ecoeficiência, que tem então importância quando a gente pensa em todas as questões relacionadas à implantação de um sistema de gestão ambiental. Gestão de riscos. Dentro de uma empresa, é substancial que vise então o cuidado relacionado tanto ao seu empreendimento como um todo, pensando nos bens que ali estão, os equipamentos, mas principalmente relacionados à saúde dos seus funcionários. Então nós temos diversos aspectos que devem ser pensados e levantados que visam então a proteção da sua empresa, do seu bem como um todo e também de quem ali está trabalhando. Olhando o quadro, a gente vê que nós temos 2 conceitos importantes aqui, que são os riscos e os perigos. É importante que a gente entenda e consiga, então, diferenciar os 2, pois o perigo, ele é a fonte do problema. Ele é uma situação ou um evento com potencial de causar dano à integridade física do trabalhador,
do equipamento ou das instalações dentro do ambiente de trabalho. Então, olha a fonte. Já o risco, ele é a probabilidade de ocorrência. Então, vai se olhar a fonte, ver ali o problema, e o risco, então, ele é a probabilidade de acontecer um perigo ali. A probabilidade de ocorrência de determinada condição potencialmente perigosa à integridade física do trabalhador, equipamento ou instalação dentro do ambiente de trabalho. E associado a esses dois temas aqui, nós temos a análise do risco, que visa, então, a avaliação integrada de riscos inerentes de alguma atividade, de um produto ou, então, de um sistema. Dentro de toda essa questão relacionada aos riscos, nós temos aqui, então, o processo de análise e gestão de risco, onde a gestão de risco, ela é um modelo que vai orientar, então, a tomada de decisão para que um determinado risco ou perigo, ele não ocorra. Ou seja, então, visa a eliminação ou, então, a mitigação, diminui a chance desse risco acontecer ou do perigo. Então, aqui nós temos o processo de gestão de riscos. Agora, olhando aqui na prática a diferença, então, do que é perigo e do que é risco, o exemplo ao lado, ele mostra, então, a ação que é, por exemplo, lavar o piso do local de trabalho. Qual o perigo? Qual a fonte? O piso escorregadio. E o risco? A queda de um funcionário, um ferimento. Então, aqui a diferença, quando a gente pensa aqui na aplicabilidade desses conceitos relacionados, então, ao perigo e os riscos. Para causar, então, todas essas questões relacionadas ao perigo e o risco, nós temos agentes e riscos, que podem ser, então, químicos, físicos, biológicos, ergonômicos. Aqui, um tipo interessante, pois também a posição que o trabalhador fica o dia todo, ou então alguns equipamentos que ele tenha que ficar numa posição distinta. Então, são os aspectos ergonômicos que também podem afetar a saúde do trabalhador. E também os riscos de acidente de trabalho de uma maneira geral. Então, aqui, esses agentes eles podem causar danos em função da sua natureza, de uma maneira geral, a concentração que ele é utilizado, a intensidade também, suscetibilidade ou também o tempo de exposição. E para poder estimar aqui dentro da gestão de risco, nós temos a estatística que vai basear, então, qual a probabilidade de ocorrência e também a gravidade do risco. Então, dentro de uma empresa, o empresário, o gestor, ele tem que estar antenado relacionado à questão da gestão de riscos. Pois, além dele preservar a saúde do seu empreendimento e também de seus funcionários, ele também, consequentemente, vai gerar uma economia a longo prazo. Pois ali a diminuição tanto de problemas relacionados a acidente de trabalho vai fazer com que a manutenção da sua empresa, de uma maneira geral, ela fique estável. Então, para isso, a gente também precisa compreender a questão relacionada à gestão de risco. Olhando o quadro, a gente vê que é importantíssimo que a empresa tenha um plano de gerenciamento de riscos, que visa, então, executar, monitorar e também controlar o gerenciamento de risco dentro de uma organização. Para que se faça isso, é importante, então, que se identifique quais são os agentes de riscos, como, por exemplo, os químicos, físicos, biológicos e também os ergonômicos. Também que faça a classificação quanto à natureza, o tipo de produto que está utilizando, por exemplo, qual a intensidade, o tempo de exposição que o trabalhador fica em contato com essa substância, por exemplo. E também a quantificação, onde nós temos aqui a probabilidade de ocorrência e a gravidade das consequências. Essas informações, elas são muito importantes, pois são elas que vão pautar a tomada de decisão para a construção de um plano de ação que seja também eficaz. Então, aqui nós temos aqui a análise e o gerenciamento de risco, que tem o objetivo de
viabilizar a implantação de um processo que possibilite a identificação, a análise, o tratamento e também a gestão de riscos e também as oportunidades inerentes às atividades de uma corporação. Então, são questões básicas aqui para a implantação, desenvolvimento de uma grande corporação, que é sempre ter esse viés antenado nas questões relacionadas à saúde, tanto do seu empreendimento, quanto também dos funcionários que ali trabalham. Momento de interação. Quais são as vantagens de se adotar um sistema de gestão ambiental, já que esta prática não é uma obrigação legal? Então, agora nós vamos refletir quais as vantagens de uma empresa adotar, então, um sistema de gestão ambiental, sendo que, inicialmente, ela vai ter um custo extra para a implantação desse sistema. Então, qual a vantagem dessa empresa adotar esse tipo de sistema, sendo que não é uma obrigação legal? Deixe um tempo para que a gente possa refletir e mandar as contribuições no chat e voltamos na sequência para que nós possamos discutir essa questão. Bem, então agora vamos retomar aqui, abordando nossa questão relacionada à implantação do sistema de gestão ambiental nas empresas. Temos a contribuição aqui do Polo de Porto Velho, que fala que essa questão de gestão ambiental nas organizações tem muito a melhorar, pois as empresas, na maioria das vezes, só têm um projeto de gestão ambiental para efeito de fiscalização, mas que na prática nada funciona, pelo menos é isso que a gente vê. Bem, a gente tem que entender que, de uma maneira geral, as práticas relacionadas ao sistema de gestão ambiental são algo que não ocorre há muito tempo, é algo novo. Bem, além disso, sim, depende muito, foi o que a gente disse anteriormente na nossa aula, depende muito do que quem está implantando o sistema, quem gerencia toda a operação, tem em mente. Ele tem que realmente pensar em colocar todo o processo como um processo base dentro da sua corporação, pois senão nada disso vai dar certo. Bem, além disso, a gente vai olhar no quadro aqui para discutir mais algumas questões relacionadas na importância do sistema de gestão ambiental dentro de uma empresa e para que, então, me acompanhe no quadro e a gente vai ver, então, que o sistema de gestões ambientais, ele vem demonstrando que é possível que as organizações, elas alcancem
os objetivos em suas áreas de atuação na economia, sem precisar degradar o meio ambiente. E ainda acrescenta a contribuição social. Então aqui a gente vê que entre as diversas vantagens que tem a implantação do sistema de gestão ambiental para a própria empresa como um todo, ela também vai estar alinhada com o pensamento relacionado às questões ambientais e também, consequentemente, vai gerar um benefício social. Levantamento para implantação do conceito de produção mais limpa. Agora nós vamos ter aqui uma situação-problema, onde você vai fazer parte de um grupo de consultores que visam, então, a implantação de o conceito de produção mais limpa num centro educacional. Olhando o quadro, a gente vai conhecer um pouco mais sobre essa situação-problema que diz: você é parte de uma equipe multidisciplinar que foi contratada por um centro educacional para compor um levantamento de melhorias e adequações no processo para a certificação ambiental da sua empresa. Nessa primeira etapa, a equipe decide focar no estudo do conceito de produção mais limpa e identificar as oportunidades de melhoria para 2 setores: água, energia e resíduos. Então, dessa maneira, a equipe, tendo em vista a exploração desses dados e também para poder alinhar com o conceito de produção mais limpa, ela levantou algumas questões que eles entenderam que seriam muito importantes de serem elucidadas. Como, por exemplo, o que é gestão ambiental, o que é produção mais limpa, qual a definição, quais fatores interferem positivamente para a adoção dessas práticas em uma empresa e como um centro educacional pode se adequar à aplicação dessas práticas. Então, novamente, a gente tem algumas questões para que você possa, então, pensar e peço, então, que vocês mandem suas contribuições para que a gente discuta na sequência. Então, deixo mais um tempinho para que vocês possam refletir sobre o tema e voltamos na sequência.
Bem, então agora vamos então discutir essas questões. Aqui uma outra contribuição, que é da turma de Jacareí, que diz, quer saber de que maneira as pequenas e médias empresas podem implementar um sistema de gestão ambiental. Haja visto que o custo, tem um custo alto dessas implementações. Bem, aqui a gente pode pensar então, desde o início ali, quando a gente pensa na preservação dos recursos naturais, de uma maneira geral, a utilização, por exemplo, da água, da utilização da energia correta, aqui a gente já começa então a iniciar um procedimento para a aplicação desse tipo de sistema. Obviamente, para que você possa, então, as pequenas empresas possam obter um certificado, tem que contratar uma empresa realmente para que possa lá verificar se ela está alinhada com todos os conceitos que a certificação precisa. Então tem um custo, mas também ela pode iniciar fazendo sua parte, iniciando então já as modificações, tendo iniciativa própria, para que depois possa então vislumbrar a obtenção de uma certificação, por exemplo. E agora eu peço que vocês me acompanhem no quadro e a gente vai pensar aqui na questão do que é sistema de gestão ambiental. Então é o sistema que visa a exploração, o sistema administrativo que visa então a ter ênfase na sustentabilidade, ou seja, na exploração dos recursos de maneira equilibrada. Também temos aqui o que é a produção mais limpa. A produção mais limpa é a estratégia que busca prevenir a geração da contaminação na fonte e não só no fim do processo. Também temos aqui quais fatores interferem positivamente para a adoção dessas práticas numa empresa. Pensando aqui de maneira geral, a vantagem da aplicação desse tipo de estratégia é que pode visar então a conservação das matérias-primas e também da energia, podendo então aumentar a condição de uso da matéria-prima e também economizar a energia, podendo também eliminar substâncias tóxicas desde o início da cadeia, também reduzir os impactos ao longo do ciclo de vida do produto, então vai diminuir todos os impactos negativos, também pode visar então a incorporação relacionada às preocupações ambientais dentro do projeto. E também aqui, por fim, como um centro educacional pode se adequar à aplicação dessas práticas. Aqui é importante, então, pensar em projetos que visem a economia, por exemplo, ali da água, da energia e também da adequação correta dos resíduos, pensar em questões relacionadas ao reuso e também à reciclagem de itens. E aqui o que é importante também é sempre ao desenvolvimento do pensamento ter base na hierarquia, quando a gente pensa num sistema de gestão ambiental, que é de não gerar o produto, o resíduo, também reduzir, ou então reutilizar o resíduo, reciclar, se não puder, tratar para depois ter uma disposição correta no meio ambiente. Então, quando a gente pensa aqui na implantação dessas práticas, a gente tem desde o conceito da implantação de torneiras que desligam sozinha e conseguem, então, prever o consumo de água. Também as descargas com uma válvula regulada. A utilização de luz, tendo também sistemas que ligam e desligam sozinho com o sistema de presença. Também as questões relacionadas, quando a gente pensa no ar-condicionado, manter a sala fechada. Então, são pequenos fatores que podem, então, ao longo prazo, gerar uma grande economia e também modificar totalmente a questão relacionada à utilização dos nossos recursos para também poder ter um aproveitamento melhor desse recurso. Prevenção de incêndios e desastres. Quando a gente pensa em prevenção dessas duas questões, tanto incêndio quanto desastre, que são questões que podem acontecer e, consequentemente, serem momentos drásticos que podem levar à perda de patrimônios e também de muitas vidas, a gente tem esses dois importantes conceitos aqui que a gente tem que levar em consideração dentro de um empreendimento, de uma organização como um todo.
Então a gente vai olhar no quadro agora e vai compreender que é muito importante se prever um plano de gerenciamento de riscos. Pois esse ele tem o objetivo de executar, monitorar e controlar o gerenciamento de risco dentro de uma organização. E a sua elaboração, implantação e atualização e cumprimento, ele é responsabilidade do empreendedor. Então, o plano de gerenciamento de risco, ele deve atender às expectativas das partes interessadas. E para que possa, então, ter o desenvolvimento, a gente tem algumas ferramentas de análise de riscos, como, por exemplo, a FME, que é a análise dos modos e de falhas e de seus efeitos. Também nós temos o RASOP, que é uma análise de operabilidade de perigos, e a norma ISO 31000, que ela é uma norma que visa, então, a gestão de riscos e determina ali seus princípios e diretrizes. Então, de uma maneira geral, o plano de gerenciamento de riscos tem que ser uma metodologia clara e com critérios quantitativos que resultam na análise e gestão dos riscos encontrados. Bem, dentro de todo esse panorama, quando a gente pensa em gestão de riscos, a gente tem dois riscos que podem causar danos enormes, tanto quando a gente pensa na condição da manutenção da vida humana, quanto também na manutenção da vida ambiental. E entre eles nós temos os dois que podem causar enormes estragos, como por exemplo os incêndios e também os desastres. Olhando o quadro, a gente vai ver então o que é a definição de incêndio e desastres ambientais e que dentro da perspectiva que nós estamos estudando, esses dois riscos eles são particularmente importantes. Como por exemplo os incêndios que podem causar grandes danos tanto ao patrimônio quanto também à perda de vidas, como por exemplo a imagem com um grande incêndio aqui em tonel de combustíveis, e os desastres ambientais, como por exemplo os desastres, rompimento das barragens de Mariana e Brumadinho, que levaram a um desastre ambiental enorme e também que levaram diversas vidas. Para que a gente possa pensar então na questão relacionada ao incêndio, nós temos aqui a segurança contra incêndio, que vem da sigla SIC, que é uma área científica do conhecimento que merece investimentos pesados, visando então a diminuição de perdas desde humanas a materiais devido a incêndios. Para que a gente possa conhecer um pouco mais sobre a segurança contra incêndio, o que ela é? É o pensamento na utilização de materiais, dispositivos e estruturas adequadas à prevenção de incêndios. Então, aqui a utilização de materiais como, por exemplo, ter ali dentro do seu empreendimento mecanismos que possam, então, controlar as chamas, como extintores, também utilização de hidrantes que possam estar ali e outros aspectos quando a gente pensa em materiais, dispositivos, estruturas, alarmes. Mas o que é muito importante aqui quando a gente pensa na educação para a prevenção. Então, desde do que pode originar um grande incêndio, como também atividades que visam então a evacuação de um prédio em chamas, por exemplo. E principalmente o emprego de medidas de proteção contra incêndios. Então, de uma maneira geral, os objetivos da segurança contra incêndios é garantir a segurança à vida das pessoas, prevenção da conflagração e propagação do incêndio, proteção do conteúdo e da estrutura do edifício, minimização dos danos materiais de um incêndio. Então, aqui os principais objetivos. A gente vê que a implantação, pensamento relacionado a esse objetivo pode, então, não gerar problemas relacionados à manutenção da vida, como, por exemplo, esse desastre que aconteceu na Boate Kiss, um incêndio que levou, então, a 242 mortes e 680 pessoas feridas. Temos também outro exemplo, como um incêndio no Circo Niterói, que ocorreu em 1961,
que levou então a óbito 250 pessoas e mais de 400 feridos. Então são questões onde a gente tem que pensar que a prevenção, a ideia relacionada também à educação e as medidas de proteção, elas podem então evitar toda essa consequência. E aqui tem que se ter ideia, principalmente nas áreas de risco, como por exemplo indústrias petrolíferas, também questões relacionadas à construção de obra, então que são áreas que vão gerar grandes riscos. Já os desastres, eles podem ter causa natural ou também decorrentes de ações humanas, e eles são potencialmente causadores de grandes perdas, podendo levar à interrupção do funcionamento de uma comunidade, como por exemplo aconteceu no Japão, do maremoto que destruiu grande parte de cidades inteiras, e também os desastres como o rompimento das barragens de Brumadinho e Mariana, que também destruiu grande parte daquele ambiente. Dentro da questão relacionada aos desastres, é importante que se entenda que há ações que visam, então, diminuir as perdas. Podem ter, então, ações anteriores, ou seja, elas com cunho preventivo, mitigador, de preparação e de alerta, ações que vão ocorrer durante ao fato, então tem que ter um plano de resposta àquele problema, e ações posteriores que visam então a reabilitação e recuperação. Importante entender que a responsabilidade por essas ações, elas devem ser compartilhadas entre a empresa, poder público e também a população, sempre visando então na manutenção daquela região ou também na reintegração da qualidade ambiental daquela região e também visar então a implantação de medidas que mitigam todo aquele impacto que está sendo causado decorrente desse desastre. Auditorias e certificações ambientais. Tenho aqui algum problema ou quero fazer uma investigação, levantar ali se aquela área da minha empresa está ocorrendo de maneira correta ou não. O que eu posso fazer então? Eu posso implantar ali um plano de auditoria que visa então levantar todas as questões relacionadas a um problema que eu acho que possa estar ocorrendo dentro da minha empresa. Olhando o quadro, a gente vê então que a definição de auditoria é uma avaliação independente que pode ser restrita ou ampla, abrangendo aspectos operacionais, de decisão e de controle. E ela vai estar relacionada a um determinado assunto e realizada por um especialista que faça uso do julgamento profissional e comunique os resultados aos interessados. Dentro de todo aspecto gerado aqui numa auditoria, nós temos 3 principais atores. Entre eles, nós temos o cliente, que é quem solicita a auditoria, o auditor, que é o profissional que vai conduzir a auditoria, e o auditado, que é responsável pela área que deverá ser auditada. Importante que a gente entenda aqui que a auditoria ela é diferente de fiscalização. A fiscalização, um órgão público ou então um oficial, ele vai até um local para poder verificar algum problema ou algo que seja ali atrelado à sua função. A auditoria é diferente, pois quem vai contratar pode ser tanto quem está ali sendo acusado de alguma coisa, ou também quem quer descobrir algo que possa estar equivocado, algum problema dentro da sua empresa. Então são questões distintas quando a gente pensa então no que é auditoria e o que é fiscalização. Bem, então como pensar então nas questões relacionadas à auditoria? Olhando o quadro, a gente vê que ela tem tipos relacionados às auditorias, como as internas, onde elas vão cobrir o sistema de gestão de uma organização durante um ano em curso e pode ser realizadas pelos seus próprios funcionários. Daqui também, então, a questão relacionada por ela ser interna. Temos também as externas do tipo 1, que elas devem ser realizadas por parceiros do auditado, e também a externa do tipo 2, que vão ser realizadas por organizações terceiras, ou seja, não vão possuir
relação com quem é auditado. E dentro desse aspecto aqui é importante que você entenda o que é um auditor, ele que tem o objetivo principal de coletar as informações de diversas formas, pode ser através de entrevista, exame dos documentos ou então observação da rotina da empresa. E ele vai comparar com os critérios da auditoria e relatar para quem, então, para quem pediu auditoria. Dentro da auditoria nós temos aqui a equipe, onde nós temos o auditor líder, que vai gerenciar e também direcionar as ações, e temos o auditor, que são os auxiliares. Dentro dos tipos de auditoria, nós temos a auditoria ambiental, que é um instrumento de gestão que busca verificar se a empresa cumpre os requisitos ambientais estabelecidos em suas atividades, produtos ou serviços. E dentro dos tipos de auditoria ambiental, pode ser pedida, então, uma auditoria de conformidade legal e ambiental, essa que visa a verificação baseada na legislação atual, tanto nas esferas federais, estaduais ou municipais. E aqui, então, vai ser verificadas as exigências técnicas de licença e também de autovisualizações. Bem, além disso, nós temos aqui a auditoria de desempenho ambiental, onde vai ser verificada indicadores de desempenho ambiental. E, por fim, a auditoria de sistema de gestão ambiental, que ela avalia o cumprimento de normas, critérios e procedimentos dentro do sistema de gestão ambiental. Então, aqui nós temos, sempre pensando que num processo de auditoria nós temos quem solicitou a auditoria, também quem vai realizar a auditoria e quem está sendo auditado. Lembrando que há uma diferença quando a gente compara auditoria com fiscalização, que são questões diferentes. E aqui dentro das auditorias nós temos uma que tem o viés para a questão ambiental, que são as auditorias ambientais. Programa de auditoria. Sou um empresário e penso então em implantar um programa de auditoria dentro de um aspecto da minha empresa. Vamos pensar então no aspecto ambiental, quero identificar se o processo de reuso ou então de reciclagem da minha empresa está adequado. Então, dentro de um processo de auditoria, eu tenho a implantação do programa de auditoria. Olhando no quadro, de ver que o programa de auditoria, ele é independente da sua classificação, ele é necessário programar previamente a auditoria. Então, não importa qual viés dessa auditoria, tem que ser programado anteriormente. E deve ser estabelecido claramente o escopo e qual é o objetivo desse programa. Então, para isso, nós precisamos construir um programa de auditoria que compreenda um conjunto de práticas planejadas e direcionadas para um período de tempo e também um propósito específico. Dentro de um programa de auditoria, nós temos aqui uma série de sequências que visam, então, a obtenção de uma melhoria contínua. Então, o processo de auditoria ambiental, ele é um retrato momentâneo da situação ambiental da organização auditada. Então, portanto, deve ser algo contínuo a fim de garantir a melhoria dos resultados. Dentro do processo aqui de auditoria ambiental, pode-se, então, solicitar a obtenção de uma certificação ambiental e dentro de todo o processo de auditoria eu tenho, então, o início dela, que vai, então, verificar uma não conformidade dentro daquela empresa ou daquele setor, vai identificar as causas dessa não conformidade, definir as ações corretivas para aqueles problemas e, por fim, implementar as ações. Então, é importante que a gente entenda aqui que dentro desse processo há algumas limitações que podem, então, ter consequências negativas dentro do processo, pois
esse processo de auditoria, ele é como se a gente tirasse um retrato daquele momento atual da empresa. Então, ele não vai ser verificado ali dentro do processo inteiro, se não fosse, então, realizado de maneira contínua. Então, por isso que a implantação de uma maneira contínua, quando a gente pensa aqui no processo de auditoria, ele é de suma importância. Então, voltando ao quadro, a gente vê que toda a questão relacionada a esse ciclo, ele é de suma importância, pois ele que vai, então, ser verificado se está havendo a melhoria, se através disso pode, então, ser obtido a certificação ambiental. Essa que pode ser emitida por uma empresa terceira, que deve ser credenciada pelo Inmetro e tem a validade de 3 anos. Por fim, a manutenção dessa certificação, ela ocorre de 2 principais maneiras, como a auditoria de manutenção, onde ela vai ser realizada após a certificação semestral ou anual. Ela é parcial em relação ao sistema e objetiva acompanhar a implementação e também a eficácia do sistema. Então, aqui, mais uma amostra de que o processo contínuo ele é de suma importância para verificar se as mudanças ou que o sistema lá, toda a questão relacionada do levantamento está sendo aplicado ou não. E a auditoria de recertificação, que é uma auditoria completa, que deve ser realizada antes do vencimento do certificado, que tem a validade de 3 anos, e tem o objetivo de revalidar o certificado por mais um ciclo. Dentro de todos esses aspectos aqui relacionados à certificação, nós temos então a certificação da norma ISO 14001, que ela atesta então o sistema de gestão ambiental, se ele está funcionando dentro dos padrões exigidos, mas não assegura que a empresa tem um desempenho ambiental excelente, mas que a empresa ela tenha um compromisso com a melhora contínua. Então percebam que toda a questão relacionada à obtenção da certificação ambiental, ela é um processo contínuo e que deve ser mantido, sempre com a verificação para ver se a empresa ela realmente está alinhada com as questões de melhoria quando se pensa, então, num plano para que possa ser implantado um sistema de gestão ambiental corretamente. Frente ao contexto de relevância da questão ambiental na atualidade, como o auditor ambiental pode colaborar com uma mudança de cenário? Bem, então aqui um momento de interação, então a gente vai refletir sobre essa questão e mandar as contribuições para que a gente possa discutir na sequência. Então deixe um tempo para que vocês possam refletir sobre essa questão e voltamos na sequência.
Bem, então como a implantação de uma auditoria ambiental, para obtenção de uma certificação ambiental, ela pode, então, ter uma mudança quando se pensa na questão da implantação do sistema de gestão ambiental. A gente tem aqui uma contribuição da turma de Jacareí, que lembrou que nas ocorrências de Brumadinho e Mariana, boas auditorias poderiam ter evitado ou minimizado o desastre, com toda certeza. Pelo menos se não tivesse como se evitar o fato do rompimento em si, pelo menos um plano de ação que protegesse as vidas que ali acabaram se perdendo. Então, com toda certeza, uma auditoria ali e um plano emergencial faria toda a diferença nessa questão. Uma outra contribuição de Porto Velho, propondo melhorias na gestão dos processos da organização e incentivando a certificação das empresas com as certificações de qualidade. Sim, com toda certeza, esse é o processo que a gente pensa sempre para que possa, então, haver melhorias quando a gente pensa na questão relacionada ao sistema, à implantação do sistema de gestão ambiental. Agora, olhando no quadro, a gente pode também pensar em outras questões quando a gente vê os critérios da auditoria, que tem, então, a auditoria de conformidade legal ambiental, onde são verificados requisitos da legislação vigente, incluindo as exigências técnicas de licenças e autorizações. E também temos aqui a auditoria de desempenho ambiental, onde são verificados indicadores de desempenho a serem comparados com padrões ou metas definidas. E por fim aqui a auditoria de sistema de gestão, que visa então a auditoria para implantação relacionada ao sistema de gestão ambiental. E também temos aqui a auditoria da certificação, que tem então o objetivo de produzir uma declaração ou um certificado onde atesta que os critérios de auditoria são cumpridos pela organização. E aqui que, por exemplo, então, as auditorias previstas no sistema de certificação ISO 14001, cuja credibilidade é pautada em um sistema internacional de credenciamento de organismos certificadores de auditores. Então, quando a gente pensa aqui na melhoria de uma empresa como um todo, vê então que a implantação desse sistema de gestão ambiental e também a obtenção desse tipo de certificado, eles são muito importantes para o desenvolvimento da empresa como um todo. Kahoot. Então agora nós teremos um novo momento, nosso game, para poder responder as questões. Vou mudar a tela aqui para que vocês possam então olhar o login que está aí já na nossa tela, com o PIN 5169208. Vou deixar então um tempinho para que vocês possam logar, para a gente possa iniciar o game.
Vamos lá, mais 20 segundos para vocês possam fazer o login para a gente iniciar o game. Lá 10 segundos. Bem, vamos lá para a primeira questão, vou dar o start, iniciando. Qual fator abaixo não é um eixo do desenvolvimento sustentável? A maioria acertou. O eixo político não tem, então, um alinhamento com o desenvolvimento sustentável, pelo menos dentro dos fatores do desenvolvimento sustentável. Polo de Anápolis na liderança. Vamos para a segunda questão. Qual abordagem das dimensões da gestão ambiental visa a competitividade? A maioria assinalou estratégica e está correto, então, a dimensão estratégica que visa a competitividade. Ainda, Anápolis, em Goiás, na liderança. Vamos para a nossa terceira questão. Prevê que a redução de materiais e energia por produto ou serviço e aumenta a competitividade. Ecoeficiência é o que prevê, então, a redução de materiais e energia por produto ou serviço e visa o aumento relacionado à competitividade. Vamos lá, para a quarta questão. Vendo o ranking, Anápolis na liderança ainda, muito bem. Vamos agora aqui para a quarta questão. Desenvolvimento humano que almeja a equidade social, a prudência ecológica e a eficiência econômica. É o... Desenvolvimento sustentável, então, que visa a equidade social, a prudência ecológica e a eficiência econômica. Muito bem, a maioria acertou. Vamos para o ranking. Anápolis, em Goiás, na liderança. Agora vamos para a última questão. A expressão do berço ao túmulo refere-se a... Avaliação do ciclo de vida. Muito bem, a maioria acertou. E vamos agora ver o nosso ranking final. Terceiro, Fernando. Cris na segunda posição. E em primeiro, o Polo de Anápolis, em Goiás. Muito bem. Então esse foi o nosso momento de interação através do game Kahoot. Recapitulando, então agora nós vamos trabalhar os principais aspectos que foram então discutidos na nossa teleaula. Bem, lembrando então que a implantação do sistema de gestão ambiental, ele pode ser uma ferramenta diferencial para a empresa, onde a empresa ela pode então identificar processos equivocados desde o início
da sua cadeia produtiva, reaproveitar melhor os materiais, a matéria-prima, gerar então também processos que visam a economia de energia de todo aspecto da sua corporação, reutilização de itens, reciclagem, também entender a importância do tratamento dos resíduos e também da disposição adequada. Então, todo esse aspecto é importante. Também entender que a empresa que consegue ter, então, obtém um certificado ambiental, como, por exemplo, os ISOs, ela tem um diferencial quando comparado às outras empresas. Também nós temos aqui a rotulagem ambiental, através dos selos ambientais, e todos os processos aqui dentro dos conceitos, produção mais limpa, ecoeficiência. Então, são questões importantes que podem ser um diferencial quando se trabalham, então, as questões de competitividade de um produto ou de uma marca, por exemplo. Agora, olhando no quadro, a gente vai, então, entender o que foi trabalhado na nossa teleaula. Iniciamos com o sistema de gestão ambiental. O sistema de gestão ambiental que está amparado nas questões relacionadas ao desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável que tem 3 principais linhas de pensamento. A questão ambiental, também a questão relacionada ao caráter social e também o econômico. Então, visa o desenvolvimento de um produto ou então de uma empresa alinhado com o equilíbrio da utilização da sua matéria-prima e da energia, por exemplo. Também vimos as dimensões da gestão ambiental, aqui a dimensão espacial, temática, institucional. Além disso, conhecemos as certificações ambientais, o conceito de produção mais limpa e ecoeficiência. Dentro da certificação ambiental, trabalhamos principalmente a certificação ISO 14001, que é uma ISO que tem um viés para o sistema de gestão ambiental. Além disso, o conceito de produção mais limpa, que visa, então, o cuidado dentro da cadeia, desde o início, na origem do problema, e também o conceito de ecoeficiência, que visa a diminuição do uso de energia, também de matéria-prima, aumentando, então, a competitividade desse produto. Conhecemos a importante questão relacionada à gestão de riscos e trabalhamos a diferença entre risco e perigo. E alinhado a essas duas questões, temos então a análise da gestão do risco ali. Também vimos o plano de gestão de risco, que é importantíssima a implantação disso dentro de uma corporação para evitar tanto desastres relacionados aos equipamentos, a instituição como um todo, mas também principalmente proteger a vida dos funcionários, proteger a saúde dos funcionários. Prevenção de incêndios e desastres. Vimos então o que é um incêndio e o que é um desastre ambiental, e também o cuidado quando se pensa na prevenção desses 2 fatores que podem causar grandes estragos, como, por exemplo, incêndios como na Boate Kiss, ou então o desastre de rompimento das barragens de Mariana e também de Brumadinho, as auditorias e certificações ambientais e também o programa de auditoria. Então, dessa maneira, a gente entende que todo o processo para a implantação do sistema de gestão ambiental, ele pode ser realmente um fator de diferenciar a sua marca ou o seu produto quando comparados aos outros produtos que não visam, então, a obtenção de uma certificação ambiental ou de possuir, apresentar um selo ambiental. Então, tudo isso é um diferencial. Além disso, implantação de conceitos como ecoeficiência e produção mais limpa, eles visam também a diminuição dos custos dentro da sua cadeia produtiva como um todo. E a obtenção de um certificado ambiental pode sim ser tanto uma ferramenta de marketing, mas também verificar os processos dentro da sua empresa, se eles estão corretos ou não, se eles podem então obter realmente um certificado, como por exemplo um ISO 14001. Então, dessa maneira, a gente encerra a teleaula de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado. Um grande abraço e até breve.